E hoje, com a inteligência artificial, agora voltando a falar de Sim. tecnologias aplicáveis e inteligência artificial, o que a gente vê hoje? Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande, e até na condição de professor, porque o que eu vejo? Para na advocacia, e vou falar um pouco da advocacia, na advocacia o mais importante do que aquilo que você diz é a forma como você diz. A mesma expressão eu posso empregá-la em contextos diferentes, com a sonorização diferente, ela pode ter efeitos diversos. É a mesma Sim, com expressão. certeza. E nós humanos é que conseguimos fazer essa distinção. A máquina não. A máquina, por melhor que seja a inteligência artificial, ela tem uma parametrização, ela tem linhas a ser seguidas que são as linhas que os seus desenvolvedores deram para ela. Então ela segue linhas rígidas, linhas exatas, digamos assim. Não tem a mesma flexibilidade humana, esse mesmo feeling, porque percebe que quando o senhor disse que percebe essa coisa que faz diferenciação entre uma audiência mais complexa, menos complexa, se ela será presencial ou se será virtual, isso faz parte de um feeling humano, Sim, de com uma certeza. percepção que o humano tem de perceber contextos. E qual é a minha preocupação? Porque o raciocínio lógico é necessário. E óbvio que raciocínio lógico é uma coisa que você desenvolve quando você exercita a sua mente, quando você exercita a sua capacidade cognitiva. A minha preocupação, ali na condição de professor, também além de advogado, será que a inteligência artificial não vai trazer uma geração de pessoas mentalmente preguiçosas, pessoas que deixaram de desenvolver o raciocínio lógico, porque isso é muito importante na área do direito. O magistrado, quando julga, ele emprega o raciocínio lógico para decidir. Veja que o magistrado ele faz um filtro, ele vê o depoimento das partes, a prova oral colhida, que foi produzido ali de oitiva de testemunhas, e dentro da contextualização dos documentos apresentados para que ele assim possa decidir, decidindo da forma mais justa para aquele processo. Então, na advocacia, me preocupa exatamente isso, porque a gente começa a ver pessoas que vão delegar o trabalho dele para a inteligência artificial. E mais, a inteligência artificial é fantástica, mas se você souber também dar os comandos, né, os prompts, né, você tem que ter prompts perfeitos, você tem que saber dar comandos, e obviamente que ela não vai substituir o advogado, como ela não vai substituir o magistrado. O olhar humano ele vai ser necessário sempre. Você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, fazer um resumo de um processo para lhe dizer onde estão as principais peças processuais, né, os pontos mais sensíveis do processo, ela pode te ajudar, mas vai depender sim do olhar humano depois para conferir e para fazer esse filtro, que o filtro humano é muito importante. Então, o que eu coloco como é que o senhor analisa o uso da inteligência artificial hoje? E existem pessoas, inclusive, que começam a fazer uma crítica a isso. Eu não sou crítico em absoluto, eu acho que a inteligência artificial tem para ser usada, mas crítica em relação a agora as peças jurídicas vão ser produzidas por inteligência artificial ao invés de por advogados. Agora as sentenças vão ser produzidas por inteligência artificial ao invés da inteligência humana do magistrado. Como é que o senhor vê esse avanço da tecnologia e essa preocupação momentânea com relação a esse tema? O tema ele é bem controverso, né? Porque a gente tem que raciocinar da seguinte forma: a inteligência artificial ela está aí para auxiliar. Ela tem um papel secundário, seja para o advogado, seja para o magistrado, seja para o assistente, o assessor do magistrado, seja para quem auxilia o advogado ou qualquer outra tarefa. Né? Vamos mudar um pouquinho para a área da medicina. O médico também, hoje a gente vê que todos estão usando inteligência artificial, o arquiteto, o engenheiro, e a gente não pode tratar dessa forma generalizada de que tudo vai ser feito pela inteligência artificial. O papel humano é fundamental para a validação do que a inteligência vai encurtar em termos de informação. Qual é a vantagem hoje que nós temos aí? No passado, quantas vezes a gente saía de casa e ia numa biblioteca? Eu não sou tão velho assim, mas a gente ia, né, para a biblioteca pesquisar. Primeiro ia procurar o livro para verificar, identificar se aquele livro tratava daquele assunto que você queria estudar ou fazer um trabalho, para depois utilizar a sua inteligência para confeccionar o trabalho. Hoje tá aí. Minhas filhas de 13 anos, de vez em quando tá lá no chat GPT fazendo pergunta lá para poder, e eu já disse a elas, vocês podem usar como auxiliar,
mas o papel final é seu. Então vamos trazer isso para a advocacia, né? O advogado que fizer isso, ou o magistrado que fizer isso, está correndo sério risco. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela não é tão inteligente assim, não é o nome inteligência artificial, mas não é. Eu me lembro, eu fiz uma pesquisa de um trabalho que eu queria uma matéria administrativa relacionada à magistratura, e pedi lá, dei todos os parâmetros e ela me trouxe lá um material que, quando eu fui pesquisar e verificar, eu fiquei assustado, porque trazia emendas de resoluções do Conselho Nacional de Justiça que não existiam, trazia artigo de lei que não existia. Então, é preciso ter muito cuidado. Recentemente saiu até uma publicação, acho que no Migalhas, não sei onde foi, que um tribunal aí citou um artigo, um tribunal de justiça estadual, num acórdão citou um artigo do Código Civil que não existe. Então, a inteligência artificial, ela tem que ser comandada. O profissional que for utilizar, seja ela qual for, o ChatGPT ou qualquer outra aí que tem milhões, né, para se utilizar, aquele que melhor se adaptar, ele tem que estudar o assunto, verificar aonde ele quer chegar e dar os comandos e depois fazer a revisão final. Eu não vejo problema nenhum o advogado utilizar, a magistratura utilizar, né? Quantas vezes os tribunais, vamos falar os tribunais, né? Os tribunais, como é que funciona um país onde temos centenas ou milhares de recursos, onde uma pessoa só vai confeccionar um voto ou uma sentença para poder prestar, né, dar a prestação jurisdicional? Ele precisa de auxiliares. Sim. Então, eu trato a inteligência artificial também como um auxiliar, só que um auxiliar tecnológico. Que ele, não é, ele vai encurtar aquele tempo que você demorava, mas a decisão, a palavra final, é de quem está executando, quem vai colocar seu nome ali, né? Sou extremamente favorável com todas essas cautelas, né? Eu mesmo estou utilizando, acho que o trabalho tem o ChatGPT, que está aí em uso, né? O CNJ já se manifestou favorável, não tem, apesar da controvérsia, né, de alguns advogados entendem que não, ou talvez a população, alguns entendam que não, mas já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e cabe a cada um de nós, seja advogado, seja magistrado, utilizar da melhor forma possível, com responsabilidade, com razoabilidade, com revisão e não perdendo o controle. Qual é o controle? Que a decisão final é de quem tem a responsabilidade, seja o advogado, o médico, o engenheiro, seja qual for. Não, sem dúvida. A sua colocação foi perfeita quando disse que a inteligência artificial deve ser tratada como um auxiliar, um assistente. E é verdade, ele nada mais é do que um assistente, que facilita muito a atividade humana, sem dúvida nenhuma. Ele consegue ler num tempo menor informações que o ser humano levaria muito mais tempo. Então ele consegue fazer resumos, claro que depois depende sempre do olhar humano, mas ele consegue resumir texto. Agora ele inventa assim, ele alucina, como o senhor muito bem colocou aí, ele alucina. Se você deixar e pedir para ele citar a jurisprudência, ele cria fictícia e assim, acaba passando, porque você olha, parece ser uma coisa perfeita, tá lá relator, sim, data de julgamento, tá tudo certinho. Acredita tá tudo, piamente, né? Tá tudo certinho. Saiu realmente, eu vi uma matéria de uma sentença que citava a jurisprudência que tinha sido criada por uma alucinação da inteligência artificial. Então é preciso realmente que haja um cuidado, é aquilo que a gente falou, o olhar humano, ele continua, a inteligência humana continua necessária, a inteligência é um assistente.